Bom, gente, continuando a nossa aula sobre fonemas e fonologia, nós vamos agora falar sobre dígrafos, tá bom? Uma continuação. O que são dígrafos? É o grupo de duas ou mais letras representando um só fonema. Como eu falei na aula passada, fonema é o quê? É o estudo dos sons das palavras. É o som, é a menor partícula, a menor unidade de som, né? E o dígrafo vai ser o quê? Vai ser o grupo de duas ou mais letras representando um só fonema. Quando nós juntamos duas letras e elas formam um só som, tá bom? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Chapéu, osso, carro, galho. Aqui nós temos, no chapéu, nós temos o dígrafo CH. No osso nós temos o dígrafo SS. No carro RR. Galho LH. Quando falamos chapéu, o CH, ele tem som de duas letras ou só de uma? Chá, ele vai ter o som de X, né? De uma só letra, de um só fonema, tá bom? De um só som. Osso, vai ter o som de dois S ou só de um? Osso. Nós só escutamos o som de um S, tá? Um só fonema. Carro, tem dois R's, porém com o som de um R só. Ro, só um som, tá bom? Então, o que é o dígrafo? Um grupo de duas ou mais letras, tá bom? Com som apenas de um, tá? De um só fonema. E aí nós vamos ter os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos são esses, ó. An, en, in, on, an, in, on, tá vendo? Que é aquele som anasalado. E aí eu coloquei alguns exemplos. Temos o tampa, temos o tempo, temos o limpo. Juntou o A com M, formou um só fonema. Duas letras que formou um só fonema. Dígrafo. Tempo. Duas letras que formou um só fonema, um só som. Em. Dígrafo, então. Limpo. Duas letras e M que formou um só fonema. In. Tá bom? Dígrafos consonantais. CH, LH, SC, XC, SC, QU, GU e por aí vai. Tem mais alguns. E eu coloquei alguns exemplos. Chapéu, que a gente tinha falado aqui na frente, tá bom? Temos o CH, galho, LH, cresço, SC e leque. Quando falamos chapéu, temos o som apenas um som, que é o som do X, né? É um dígrafo, duas letras com som. Galho. Quando falamos galho, a gente tem a sensação, vocês podem ter a sensação de que tem dois sons. Porém, gente, o H na língua portuguesa não existe som. Qual é o som do H na língua portuguesa? Nenhum, porque não existe som. Então, quando ele junta com um L, ele fica com aquele som do L um pouco molhado, é o lh. Porém, não chega a ser dois sons, é um som só, é um som do L um pouquinho molhado, tá bom? Cresço, tem o som do S com C, fica o som do S, cresço, tá bom? Um só som. Leque, juntou o Q e o U e ficou K, um só fonema, tá bom? E aí nós vamos ter que ter algumas observações para não confundirmos algumas coisas. Por exemplo, a gente não pode confundir dígrafo com encontro consonantal. Dígrafo é tudo isso que eu falei. Chapéu é um dígrafo, mas blusa não é um dígrafo. O B e o L não é um dígrafo. É apenas um encontro consonantal. Por que não pode ser dígrafo? Porque quando a gente fala blusa, o bl, a gente consegue ter o som do B e do L. Não é apenas um som. E para ser dígrafo tem que ter duas palavras com um som. O B e o L tem dois sons, o bl, tá? Então não é dígrafo, é apenas encontro consonantal. Outra observação que vocês têm que ter é que nos dígrafos vocálicos, eu falei quais são os dígrafos vocálicos, o an, en, in, certo? Porém, ele só vai ser dígrafo quando ele estiver no meio da frase. Tá vendo que o tampa é no meio, tempo é no meio, limpo é no meio?
Por quê? Quando o am, em, on vier no final da frase, ele não vai ser dígrafo, por quê? Coloquei um exemplo aqui, amam e amém. Quando falamos amam, vocês reparam que o am não tem apenas um som, tem o som do am. Então, no final, tem um sonzinho do U aqui, amam. Então, acaba que não tem apenas o som, tem mais de um som. Então, já não pode ser dígrafo, porque dígrafo é apenas um som. Amém, também, se vocês separarem, quando a gente fala amém, não é só em, é amém, tem um i no final. Então, fica o som do em com i no final. Aí passa a ser dois sons, e aqui também dois sons, por isso não pode ser dígrafo, certo? Então, por hoje, nós ficamos por aqui, as aulas de dígrafo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre palavras homônimas e parônimas, tá certo?